Já estamos na segunda parte do lado B da política, relativamente então a este primeiro mês de 2015. Os habituais comentadores políticos, João Sardoeira, Moura e Silva e Emanuel Queiroz. Vamos continuar então no mesmo tema, é o espólio de Pascoais. Moura e Silva, esta primeira questão, o que é que a Câmara pode e deve fazer? Esta é uma outra fase do problema, não é? É uma segunda fase do problema. Enfim, menos importante, mas muito importante também. Não tão determinante, mas muito importante. Bom, nós aqui o que podemos ser é agir de forma reativa ou de forma mais reflexiva. O que eu acho é que é preciso refletir, avaliar os vários fatores e tomar decisões. Ora, o tempo que é preciso para isso, enfim, eu não sei em concreto, ainda que ache que começa a ser tempo, bastante tempo, para que o problema possa ser avaliado e se conclua com que medidas, quais as medidas que devem ser seguidas. Mas compreendo que no primeiro impulso todos podemos ter vontade de agir, mas é preciso refletir se a Câmara vai mover uma ação, por exemplo, ao antigo Presidente da Câmara, se vai mover uma ação aos antigos vereadores, a todo o Executivo, se vai, por exemplo, mover uma ação à própria Câmara, se vai, por exemplo, desenvolver também ações junto dos funcionários, por exemplo, não é? Porque não estamos a falar de funcionários subalternos que não têm noção das coisas, não é? Que estiveram envolvidos, ainda que dando seguimento a despachos, mas temos que perceber isso. Depois, se deve ser ainda movido ações ou até eventualmente aos vendedores de espólio, se estavam a vender ou não uma coisa que podiam ou não podiam vender, enfim, não sei. Se devemos mover uma ação à senhora que reclama e a quem foi entregue, ao que parece, os manuscritos. Portanto, há aqui, de facto, necessidade de fazer refletir sobre isto. E não deve, em meu entender, os procedimentos não devem, em meu entender, serem tomados de ânimo leve. Sendo certo que eu estou ciente e posso testemunhar de que o Sr. Presidente da Câmara tem manifestado preocupação acerca disto, não há dúvidas. Já falou com outros vereadores também, portanto já é do conhecimento, sei que já é do conhecimento institucional, ao fim e ao cabo, não é? E portanto, essa preocupação existe. Mas não chega. Isso não chega. Não, eu sei, mas foi o que eu disse anteriormente. Essa preocupação existe e devemos concluir de que forma, depois de analisar todos os fatores, enfim, agir. Porque aqui uma coisa, enfim, que faz todo sentido, também temos presente. O problema, ou a ação, ou a reclamação, ou a reivindicação, não terminou. Aqui não há caducidades para agir criminalmente sobre quem cometeu esses atos ou essas decisões. Portanto, estamos ainda por assim dizer, dentro de um tempo que, em meu entender, começa a ser, de facto, demasiado, mas ainda dentro de um tempo que permite, de facto, a Câmara agir. Agir, obviamente, na defesa dos interesses do município, tendo em consideração, obviamente, todo o espólio adquirido, porque, para além da importância cultural que nos podemos dar mais ou menos relevância, de acordo com a sensibilidade e com os conhecimentos de cada um de nós, mas isto também é patrimonial. A Câmara pagou para o património e parece que parte do património comprou, não está lá. Portanto, há vários fatores que têm que ser ponderados, avaliados, sei que estão a ser e acredito que sim. Acredito, enfim, que muito brevemente teremos aqui notícias ou informações acerca dos procedimentos que a Câmara vai ter em relação a este problema. Agora, estar aqui por antecipação a dizer que gajos procederam mal e estes também procedem melhor, ou não estão a proceder melhor, em meu entender, nesta fase, não parece, em meu entender, ainda demasiado crítica, obviamente sem deixar de considerar que o facto de não haver muitas notícias públicas, não quer dizer que não esteja a trabalhar. Os tribunais, às vezes, até agem considerando aquilo que está conhecido por segredo de justiça. Portanto, às vezes,
justifica-se procedimentos de âmbito mais interno. Mas não é o caso. Porque pode eventualmente... Bom, então saberá mais do que eu e Manuel. Não é o caso, saberá... Eu não sei. Eu só falo daquilo que eventualmente me parece... O caso não está em segredo de justiça. Não, é o que eu estou a dizer. Pode estar em segredo de política. Não, foi por analogia. Não, foi por analogia. Foi por analogia. Por que razão aquilo está em segredo? Porque, se calhar, tornando-se público, até pode-se destruir provas. Não é verdade? Se calhar, se o processo todo fosse desenvolvido e de forma célere mas é a terceira vez que discutimos o assunto, não é? No fundo, estamos a tornar público a Câmara não age de acordo com a minha vontade, nem com a nossa. Sim, claro, mas estamos a tornar público mas isto é só para dizer a minha opinião. Pode ver. Eu acho que há duas formas de agir. De forma reativa ou de forma reflexiva. Parece-me que está a ser feita, estou certo disso, que estão a ser feitas as várias avaliações procedimentares em relação àquilo que deve ser a melhor opção da Câmara. Se o tempo é muito ou é pouco, uns acharão muito, outros acharão pouco, outros acharão razoável. Sendo certo que eu posso testemunhar a preocupação que existe acerca do conflito que está a ser vivido entre as decisões que foram tomadas e aquilo que nos parece razoável na preservação do património cultural da Câmara. E Manuel Queiroz? Eu gostava de dizer aqui duas coisas, que é o seguinte. Primeiro, em relação àquilo que foi, digamos, subtraído ao património que era pertença do espólio do Teixeira de Pascoais, eu não estou minimamente preocupado com o valor estimativo que se possa atribuir àquilo que foi subtraído. Não estou minimamente. Aquilo que considero é que o património e o espólio foi adquirido na sua integralidade. E, portanto, é isso que deve pertencer à Câmara Municipal de Amarante. É isso porque a Câmara Municipal de Amarante, neste momento, deve atuar. É isso porque a Câmara Municipal de Amarante deve lutar, readquirir. Isto é, comprou, é nosso. Comprou, é do município. Não é de ninguém em particular. Não é do Presidente, não é da variação. É do município. É gerido e deve ser gerido como um património público que pertence a todos. Portanto, é isto que eu acho que é fundamental. Bom, depois, por outro lado, é o acervo. Portanto, manter a integralidade do acervo e a sua unidade, digamos assim, que é representativo da memória e da criação e da atividade criativa de uma das maiores referências culturais da cultura portuguesa do século XX. Nascido em Amarante. Por outro lado, eu considero que é o seguinte. Bom, o caso não é novo. O caso vem de 2013 em diante. Portanto, estamos em 2015. Houve eleições, entretanto. Houve a constatação de que havia uma determinada situação de normalidade relativa a este património público, a este bem público, e a reflexão, aquilo que fico com a ideia, a reflexão sobre, digamos, a problemática, até parece que somos nós que a estamos a fazer. É a terceira vez que discutimos este assunto, digamos, na Amarante TV, com a preocupação de que ele seja esclarecido. Bom, começou por rumores. Hoje há indícios claros de que assim é, que os rumores correspondem a algo que não bate certo e que está, digamos, do ponto de vista procedimental, absolutamente incorreto. Enfim, parece de facto que o problema saiu do foro estritamente dos gabinetes para a praça pública. Isso é indiscutível. Nós estamos a dar voz a essa, digamos, a essa questão, a essa problemática. E estamos a propor-nos fazer uma reflexão e a fazer o debate sobre, digamos, este incidente. Eu considero que não há muito a refletir. Para quem apurou que o problema se constata, para quem o constatou, para quem deixou que se difundisse o rumor,
e, entretanto, não fez nada, eu considero que há aqui uma negligência da parte da defesa daquilo que é o interesse público. Pode-se dizer, bom, estamos dentro... Daqui a 50 anos ainda podemos recorrer do caso porque estamos dentro dos prazos. Eu acho que não é tempo. Eu acho que, neste caso em concreto, se o município, se a Câmara de Amarante tem os elementos que dão como provado que os atos que houve anteriormente lesam o interesse municipal, lesam o património que foi adquirido no âmbito do acervo do Teixeira de Pascoais, estamos à espera de fazer que outra reflexão. O que é que a Câmara precisa de fazer neste momento, desse momento em diante? O que é que a Câmara precisa de fazer? Vamos ver se os vereadores estão de acordo, vamos ver se os vereadores do PS se descomprometem com os atos do passado ou se não querem que seja pura verdade. A verdade, do meu ponto de vista, tem que ser apurada em toda a sua extensão. Seja, digamos, a responsabilidade política, seja a responsabilidade técnica. Tudo tem que ser apurado. E mais, do meu ponto de vista. Nós estamos a tratar, não é da minha empresa, do meu gabinete, do meu escritório, estamos a tratar da Câmara Municipal de Amarante. Isto tem que ficar claro. Tudo claro. João Sardoeira, já se perdeu muito tempo? Perdeu e vai... Não sei se irá continuar a perder. Bem, mas eu queria aqui fazer um ponto que é assim. Nós identificamos aqui na primeira parte deste programa, identificamos um problema. E até fomos hoje ajudados na identificação desse problema por uma série de documentos que o Dr. Maria Silva aqui trouxe, quer da IATA, quer de uma carta, da cópia da carta da... E não há dúvida... Não é cópia, não. São... Pronto, extratos. Sim. Extratos. São partes. E são partes. Não tenho cópia. E não há dúvida nenhuma, parece-me a mim, não há dúvida nenhuma que o espólio veio de Pascoais, da casa que foi comprado, que foi pago, que foi feita a escritura, que o espólio que veio de Pascoais para a Câmara Municipal de Amarante. Não veio para a biblioteca, mas veio para o museu. Primeira interrogação. Porquê? Depois, que o espólio não veio completo, que uma parte veio para um sítio e outra parte, tanto quanto as fontes que tenho, foi entregue diretamente na presidência. Há partes de uma carta da senhora a agradecer ao seu doutor Armindo Abreu o não ter colocado, de facto, na relação do espólio determinadas obras ou determinada obra. Há tudo isso. Portanto, acho que a identificação o problema está bem identificado, que é a Câmara comprou um espólio e, por despacho do seu presidente, sem a variação saber, parte desse espólio, a parte mais importante do espólio, volto a referir, uma das partes ou a parte mais importante do espólio foi entregue à senhora A ou B, saiu da posse da Câmara Municipal de Amarante. E depois de analisar isto, eu acho que a Câmara de Amarante só tem de fazer uma coisa, que é entregar ao Ministério Público. Com certeza. Agora, o que eu acho é que a Câmara está a tratar isto politicamente. Acho que esta conversa que nós estamos aqui a ter, se fosse tida quando o candidato do PS fosse à Câmara, fosse o Dr. Armindo Abreu, isto convinha muito mais à Câmara. Agora, eu acho aqui uma coisa que é importante nós refletirmos. Tanto quanto sei, o Dr. José Luís Gaspar informou a variação da Câmara há meses do que estava a acontecer. Ora, nem o Dr. Pedro Barros e o seu grupo, nem o Partido Socialista, nem o Partido PSD, eu não falo no CDS porque o CDS não faz parte da variação da Câmara, nem o PSD, fazem algo para dizer o património foi defraudado. Nós estamos aqui
numa fraude. Estamos a assistir a uma fraude. Estamos a assistir a uma coisa que não é correta. E, portanto, nós não somos juízes, nós não somos tribunal, nós temos de entregar isto a quem pode perceber o que é que isto se faz. E eu lembro-me, quando estava na Câmara, com o meu amigo Moura e Silva, que houve uma vez uma chatice com os problemas de uns dinheiros na piscina. E como uma chatice com os problemas do tesouraria, do tesoureiro, o PSD, o CDS, o não sei quê, berraram por tudo, porque queriam saber exatamente o que se passava e o que não se passava. Porquê é que agora estão calados? Eu nunca chegou a saber nada. Mas isso não me interessa. Mas porquê é que agora estão... Mas deixe-me... A Câmara teve que readmitir o funcionário indemnizador. Mas isso... E pagou milhares. Mas, Maurício Silva, não me está-me a dar razão. A Câmara tomou ou fez ações que a levaram depois a ser prejudicada. Eu não estou a dizer que a Câmara... A conclusão. Eu não estou a dizer que a Câmara conclua nada. Eu estou a dizer que a Câmara faça uma coisa. Entregue ao Ministério Público esta questão. E eu não percebo porque é que estão há um ano à espera disso. Exatamente. Pronto, eu não estou a dizer... Não posso responder. Eu não estou a dizer que algum de nós não pode dar a resposta. Agora, parece-me um bocado que as pessoas da cultura em Amarante, que sabem disto, o diretor do museu, sabe. Isto é um despacho público. A entrega é um despacho público. O diretor do museu sabe. É um ato público. Os vereadores sabem. O grupo de amigos sabe. Desaparece parte do património do Pascoais. Ainda agora foi publicado um livro. Caso para perguntar, desculpa, onde é que estão os homens de Amarante? Onde é que estão os homens de Amarante? Ainda agora foi publicado um livro que 21 escritores do século XXI dizem quais são os 20 melhores escritores do século XX. Desses 20, 2 são de Amarante. Pascoais e Agostina Bessa Luís. Está a ver? Amarante, olha, era uma notícia para a Câmara de Amarante se alegrar. Não se alegra porque... Agora, vamos ver outra coisa. Eu acho... Pergunta-me assim, mas ao longo deste ano, de 2013, de outubro de 2013, até agora não foi feito nada por esta Câmara. É verdade. E eu agora faço uma pergunta. É negligência grosseira? É incompetência ou é irresponsabilidade? Eu acho que é tudo. Eles não deram conta do que estava a passar. Porque é uma negligência grosseira. Porque isto, por exemplo, isto devia ter sido levado à Assembleia Municipal. Eu já não digo passar cá para fora, mas perguntar à Assembleia Municipal, à Câmara, o que é que se deve fazer. Eu entregava isto ao Ministério Público e limpava as minhas mãos. Porque tem de ser agora. O que me parece é que estão a tornar isto num ato político. Porque o tempo é sempre bom conselheiro numas coisas, mas nós aqui não temos de ter conselho nenhum, porque eu não vou julgar nada, porque senão vou-me arriscar àquilo que diz o Moura e Silva, como fazia o Dr. Armindo Abreu, que punia os gajos, que fazia não sei quê, e depois a Câmara tinha de os reintegrar e pagar ordenados brutais. Não. Olha, eu chamo o Ministério Público e entrego-lhe isto. E digo aos meus amigos, olha, passou-se isto, o que é que os senhores acham? O que é que acham? Façam lá o que quiserem. Porque isto é falta de património. É entrega de património da Câmara. E a variação não diz nada. Fica tudo calado. Mas devem favores ao Dr. Armindo Abreu? Têm medo que o Dr. Armindo Abreu lhes venha dizer alguma coisa? Eu acho que não se tem de ter medo. Se falta, se é verdade... Ouça, não se tem de ter medo. Tem de se entregar. Nós vivemos num país de liberdades democráticas. E temos órgãos para analisar isto. Não é Câmara, não é o Dr. Gaspar, nem é o vereador, nem é os serviços jurídicos da Câmara, nem pedir informações ou isto ou aquilo. Não. Falta é entregar. Porque se eu recebo uma coisa, se eu recebo de um sítio qualquer, uma coisa qualquer, e me falta alguma coisa, eu vou imediatamente à polícia dizer, olha, meu amigo, aquele senhor entregou-me. Se eu comprar um carro e não vier sem motor, sabe o que é que eu faço? Vou à polícia e digo, meu amigo, eu compro um carro, mas não tem motor. Agora, destas pessoas, deste conjunto de pessoas de Amarante ligadas à cultura, ninguém fez nada.
têm todos medo de quê? Estão todos com o rabo trilhado? Mas Eu acho que não. Isto também está a nos acontecer a nós. Não, nós comentamos. não, mas e podemos agir e podemos agir e temos de agir e temos de agir. Mas isso era a negação da existência. Mas isso é a negação da existência da Câmara, do poder político. Mas isso é o que eu digo. Maurício Silva, Podemos estar a ser precipitados na conclusão. Não, eu não estou a dizer. Vamos ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. Eu não sei se a Câmara agiu. Você pode me dizer assim, mas ouça, a Câmara agiu e até agiu já em outubro. Ouça, é um período para analisar. Mas ouça, desculpe uma coisa, se assim lhe roubarem, desculpe uma coisa, se assim lhe roubarem de sua casa um quadro da parede, você não vai ficar sentado na parede a analisar. Desculpe. Não, mas isso não é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque isto aqui está documentado a falta... Mas isto não foi roubado. Eu sei, mas cuidado. Há um despacho de entidade maior. Pronto, mas é preciso. Eu sei, mas é preciso. Mas, Maurício Silva, eu percebo a sua coisa. Mas é preciso, faça esse despacho, perguntar ao Ministério Público, olha, isto pode ser ou pode não ser. Exatamente. Não é ficar a analisar aquilo. Mas o Ministério Público não é para isso. Não é um órgão de consultoria. Então, se não é a Câmara tem de dizer, falta-me isto. Mas participe. Calma, eu só estou a refletir. Eu não estou a dizer que a Câmara está atrasada. Eu não sei. Participa e perante os rumores que há na praça pública, comunica. Olha, nós queremos apurar que nós não podemos passar, em meu entender, eu não passo nenhum estado de incapacidade ou incompetência. Às vezes de irresponsabilidade pode parecer. Uma coisa é incompetência, outra coisa é irresponsabilidade. Andam associados. Mas a quem? É quem tem que tomar decisões. Mas eu não estou a dizer isso. Até pode. Desculpe. Não age porquê? Desculpe. É uma questão importante. Desculpe. Porque é que não age? Desculpe, Maurício Silva. Eu até dou de barato que já há queixas, que já há... Eu não estou a dizer que não há. Nem que há, nem que não há. Se há, a Câmara devia as tornar públicas. Exatamente. Isto não pode ficar fechado nos conventos do Claustro de São Gonçalo. Nós vivemos numa liberdade, num país de liberdades democráticas. Quem faz erros tem de pagar por eles. Sim. Isso é inquestionável. Portanto, eu não admito, eu não sei se fizeram, se não fizeram, até acredito que já fizessem as diligências. Agora, tem de as comunicar posterior. Não podem fazer disto uma causa política para dizer, intervém agora fechada e dizer assim, agora é que me interessa que se saiba isto. Não. Claro. Isto devia-se ter sabido no primeiro dia em que a Câmara tomou posse. Faltam coisas no espólio do Pascoais. Não, e é sempre... E acho que a Câmara não deve analisar isto, deve entregar isto a quem saiba fazer o trabalho todo. Porque o país tem órgãos competentes para fazer isto. Sim. E é sempre de grande dignidade e de grande relevância do ponto de vista político e de responsabilidade que se saiba, não por rumores, o que se faz, o que tem sido feito, mas por voz do Presidente, que leva à Assembleia Municipal, que leva à Câmara, que participe, que toma as deliberações necessárias e que leva à Assembleia Municipal numa total... Eu agora também não queria aqui estar a julgar o Presidente se fez, não se não fez. Exatamente. Mas é o que é normal. Agora, parece-me a mim... Senão andamos por rumores. Parece-me a mim que este programa, e dou-lhe os parabéns pelo lado B da política, não é por mim, é por nós todos e por si ter aguentado isto. Este programa despoletou este problema, porque senão ainda hoje não se falava nele. Porque o medo é grande e parece que haverá pessoas com o rabo trilhado. Parece que há, porque senão... se dizia tanta coisa no tempo do Dr. Armindo, que culturalmente era isto, era aquilo, era aquele outro, era isto, e agora não se diz isto. Porquê? Não é só ladrão o que vai roubar as uvas, é o que fica a guardar a vinha. A variação não pode ficar a guardar isto. Claro. À espera de nova situação. Nós, neste programa, já há 4 ou 5 meses que vimos falando nisto. Dos rumores. Afinal, os rumores, de há 4 ou 5 meses, não eram rumores, eram verdade. E eu não acredito que a Câmara... Mas eu também não acreditava no Dr. Armindo Abreu e afinal é verdade. Nunca acreditei que ele tivesse entregado e agora acredito. O que me desgosta muito
sou-lhe franco, o que me dá uma imagem dele, eu que lutei com ele tantas vezes e que o vi fazer tantas coisas intempestivas e que o Moreira Silva sabe que ele podia ter perdido o mandato por uma coisa intempestiva que fez contra mim. E eu nunca fiz isso porque achei que fosse uma coisa intempestiva, mas entendo que isto aqui não é intempestivo. Isto é uma coisa orquestrada. E acho que a Câmara Municipal, se não rapidamente anda com isto, também está a continuar na orquestra, está a tocar a mesma música. E isto é complicado. Essa parte eu concordo. Nesta parte, que me parece relevante, eu concordo. Identificado o problema... Porque eu não sei. Identificado o problema, é preciso avaliar como agir. E, portanto, e é isso que eu dizia no início. O tempo é igual para todos. Ainda que uns achem que os outros perdem tempo e que os outros ganham. Mas espera aí que deixe-me só fazer e é essa reflexão um parênteses, eu concordo consigo. O tempo, você diz que há tempo para isto tudo. Mas eu vou-lhe dizer... Não, o tempo é igual para todos, ainda que uns mais reativos. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa, Moreira Silva. Mas nós estamos... Moreira Silva, nós estamos aqui a falar de uma coisa que nós estamos convictos que aconteceu. Que nós avaliamos importante e que nós estamos convictos que aconteceu. Certo. Mas eu não sei se durante mais tempo não aconteceram outras coisas. Sim, que não se repetiram Que não se repetiram. Sim. E é preciso perceber isto mais rápido, até para obstar que isso se pode repetir. Até para que não cresça esta ideia, de impunidade e de responsabilidade. Porque pela experiência que eu tive, do que me pediram a mim para uma coisa, parece-me que já faltam outras coisas. Ou que não estão, ou que foram mal vistas. Isto não pode ser. Isto foi a maior compra que no último ano o Dr. Armindo fez para a Câmara de Amarante. Sim. Isto é preciso perceber isto. Isto são 420 mil euros de dinheiro dos amarantinos. Sim. E não há ninguém agora que venha defender que isto deve ser rapidamente fechado e deve rapidamente ser posto de espólio e rapidamente deve ser tudo reposto. Isto é ilegal. A Câmara sabe perfeitamente que isto foi ilegal. Isto prefigura uma figura muito chata que eu não quero aqui dizer. Mas o Sr. Moreira aqui até, enfim, traz para a discussão preocupações, não só em relação a este espólio, mas aos outros. O que é feito, por exemplo, a documentos que temos relacionados com o Ilídio de Cerdoeira, o Augusto Casimiro, António Cândido, tudo isso. Alfredo Bruxado, Augusto Casimiro, enfim, se calhar mais. Eu não sei. Agora o que é que ele fez isto? Portanto, o General Silveira. Eu não sei. O espólio do General Silveira nunca foi mostrado. Como é que foi adquirido pela Câmara da Amarante? Como é que Amarante, uma terra identificada com a cultura, com as artes e que de alguma forma viveu e vive ainda muito deste conceito, que é conceito importante, mas com base no passado, com base mais no histórico, nessas referências históricas, como o que é preciso é avaliar como agir, trazendo mais-valia para Amarante através destas identificações culturais e de referência, destas figuras de referência do passado de Amarante. Portanto, se nós não somos capazes de saber aproveitar muito bem aquilo que é o nosso património de referência, porque o património de referência é a sua cultura, são as suas gentes, não é um edifício, que ele caiu, constrói-se outro. Um edifício cai e constrói-se outro, mas estas referências, estes valores patrimoniais culturais, enfim, não se constroem todos os dias. E quando dizemos que o Amarante tem de mais importante são as suas gentes e o seu povo, de que forma tratamos as suas gentes e o seu povo? E isto é muito relevante, até do ponto de vista económico. Portanto, há aqui problemas vários, não é? Deixe-me dizer-lhe uma coisa. O património cultural é uma coisa que nunca mais se pode reconstruir. O outro património imobiliário pode. O cultural nunca mais se pode reconstruir. Faz parte do ADN de uma população de determinado grupo. É isso que é qualidade distintiva. Num determinado tempo. Isso nunca mais se pode reconstruir. Num determinado tempo, mas que tem influências... Que tem influências no futuro. Que tem influências no futuro. Isso nunca mais se pode... Agora, vamos vivenciando e vamos eu volto. Parece-me a mim
que nós que vimos aqui uma vez por mês falar nisto e falar noutras coisas e não sei, que Amarante não se tenha revoltado por causa disto, quando se revoltou por tanta coisa. Revoltou-se por causa do hospital e muito bem, revoltou-se por causa da autoestrada e não sei o quê. Ou seja, é parte do património amarantino que desaparece e que não se pode refazer. Porque hospital você pode fazer outro. Sim. Com mais ou menos camas, com melhor ou... Isto nunca mais. Nem você consegue... Olha, e você tem uma coisa interessante, que você durante anos teve o espólio do Pascoais tudo junto. Podia ser estudado todo por quem quisesse. Agora não pode, porque lhe foi amputada uma parte que a Câmara comprou. Que é propriedade dos amarantinos. E isto é que eu acho. Como é que os amarantinos não se apercebem disto? Não fazem nada. Que dizem que tanto a cultura defendem, tanto o património cultural defendem e não fazem nada depois. Volto a dizer, parece-me que isto está à espera do tempo político certo para tirarem o coelho da cartola. Não pode ser, é errado. Isto é uma negligência grosseira da Câmara de Amarante. O demorar tanto tempo é uma negligência grosseira, ou irresponsabilidade, ou incompetência. E é preciso chamar-lhes a atenção. E Manuel Queiroz? Sem dúvida, eu acho que é tempo a mais, do meu ponto de vista é tempo a mais, porque se os factos estão constatados e se não há ação, considero que é verdade, ou é negligência, ou é irresponsabilidade, ou é incompetência, ou é de facto também outra coisa, é estarem com o rabo trilhado, não se sabe. Agora, o que é uma coisa é facto. Quem está à frente dos destinos de um concelho, quem se propôs e quem foi eleito para, independentemente se foi o primeiro, se foi o segundo ou se foi o terceiro, isto é uma variação, um elenco municipal, a responsabilidade política é semelhante em todos e com todos. E, portanto, a iniciativa pode ser tanto do Presidente da Câmara como pode ser de qualquer elemento da variação, tomar uma posição em relação digamos, aos factos e ao espólio e enfim, readquirir a integridade, a reposição, repor a integridade do espólio. Portanto, acho que é tempo a mais de espera. De facto, também não temos os elementos todos necessários para poder ajuizar se alguma iniciativa em concreto foi tomada. Agora, o que eu acho é que nada disto pode ficar no segredo dos deuses. Isto tem que ser tornado público. Isto é, o ato da participação deve ser comunicado à Câmara e à Assembleia. Isto é, o município, os órgãos do município devem saber o que é que, entretanto, em relação a este caso que reputo de gravíssimo nos termos em que ele está a ser discutido e que ele é conhecido e que foi conhecido pelos rumores, nestes termos é gravíssimo. Mas considero que o município tem que ter a dignidade suficiente para e necessária, e tem, o município tem, as pessoas é que têm que ter a dignidade necessária para tornarem públicos os atos que forem executados em relação digamos, à reposição deste espólio e deste acervo. Respeito pelos órgãos do município, evidentemente, a Câmara, a Assembleia, os membros da Assembleia, todos eles, de modo a que o Conselho e o município possam confiar nos atos do Executivo. Acho que isto é essencial. Agora, também tenho a reconhecer isto, de facto, o João Sardoeira disse, é que é a terceira vez que nós discutimos a questão do espólio do Teixeira de Pascoais. Por via dos órgãos oficiais não se conhece. Não há uma entrevista, não há uma declaração, não há uma tomada de posição pública da parte de ninguém que nos garanta que, digamos, este assunto está a ser tratado com o rigor, a seriedade, a elevação, a dignidade, o respeito por todos, o respeito pelo espólio, o respeito pela memória do escritor, do poeta, do filósofo, que nasceu em Amarante, que era amarantino como nós.
E isto tem que ser tornado público. Isto tem que ser claramente, digamos, tomada a iniciativa para que o assunto não prossiga pela via do rumor, para que nós, em qualquer circunstância, tenhamos a garantia de que o município de Amarante tem que ser absolutamente honesto, sério, íntegro, pelos atos de cada um dos elementos que o constituem. E, portanto, isto é fundamental. Quem não for capaz de usar de seriedade, de honestidade, de elevação, quem não tiver a dignidade suficiente para honrar um município, uma população que se coloque na sua, digamos, representação, o melhor é esquecer a vida pública e os atos públicos por via da ação política. Isto é essencial. Portanto, a ação política tem que ser concordante com valores que são referenciais na sociedade. E não se pode protagonizar, digamos, ações menos claras, na sombra, ou que não sejam, digamos, representativas de todos. Isto é fundamental para o exercício de um cargo público. João Sardoeira. Eu compreendo o que diz o Emanuel na parte política, quer dizer, se isto que nós aqui estamos, se isto é verdade, isto é o fim da carreira política do Dr. Armindo Abreu. Isto vai alegrar uma parte do PS e vai entristecer outra. Porque eu não acredito que depois disto, só este caso, agora não sei se haverá mais, isto é muito complicado para quem quer continuar na vida política. É muito, muito, muito complicado. É muito complicado o ato em si e é muito complicado o ato não ser comunicado à variação que era da confiança dele. Acho que até aí ele foi deselegante para com os vereadores dele. Não ter levado isto à variação e ter tomado isto ser de um ato sozinho, solitário, no gabinete dele. Agora, o que eu espero é que esta Câmara rapidamente entregue isto a quem deve tratar disto. Eu continuo a dizer, não deve ser a Câmara que deve tratar disto. A Câmara, perante estes factos, deve entregar isto ao Ministério Público. Com certeza. Deve entregar. Deve chamar o Ministério, porque chama para tantas coisas, chama para isto. Olha, demos conta disto. Analisem isto, vejam o que é que deve ser feito. Porque isto incomoda as próprias pessoas que em determinada altura ajudaram o Dr. Armindo a comprar espólio. Incomoda essas pessoas. E essas pessoas sentem-se completamente defraudadas. Porque foi sempre dito que o espólio era tudo aquilo que estava dentro daquelas 4 paredes. Isso foi dito muito, e foi-lhe dito muitas vezes à minha frente, e eu ouvi que o importante da obra do Teixeira de Pascoais eram os manuscritos e o seu estudo. Ora, isto perdeu-se com estas entregas. Eu não sei se são só estas. Falta saber. Mete-me um bocado de confusão como é que quando eu compro uma coisa não escrevo, não ponho no relatório aquilo que é mais fundamental. E não valoriza o que compra. Mas não é valorizar. Eu valorizei, mas ainda acredito que não possa ser valorizada peça a peça. Mas agora, identificar os manuscritos, estamos a falar de uma folha A4, não me digam que não há tempo, que não houve tempo. Houve o tempo que foi preciso. Porque a primeira coisa... São as subjetividades. Ouça, deixe-me... Tenho mais dúvida em pronunciar. Mas para mim é concreto. Maurício, está bem, mas eu queria ser muito pragmático. A primeira coisa que se deveria ir a Pascoais fazer era identificar os manuscritos e trazê-los. Eles estavam juntos em 2 partes, na casa de Pascoais, eu sei. Havia outros manuscritos espalhados, milhares, mas isso nem podem ser considerados manuscritos, eram textos escritos Agora, os manuscritos do Pascoais e as pessoas que foram lá, que o Dr. Armindo mandou, sabem bem isso. Eram peças que estavam em seus sítios próprios. Foram-se lá e deram-se com elas. Pronto. Agora, fico um bocado intrigado, de facto, porque é que elas não fazem parte da listagem. E não fazem.
como é que o único manuscrito... Ouça, o senhor compra um espólio de uma coisa. Como é que o único manuscrito de real valor, inédito, do Pascoais, não vem referido na listagem? O tal que depois é entregue. Ouça, eu não sei, eu não lhe sei explicar, não sei. Aqui, nem sou eu que devo julgar isto, eu sinto-me tão... Agora, sinto-me um bocado defraudado porque eu ajudei, achei que aquilo ficava melhor em Amarante do que se fosse para Famalicão. Famalicão pagava muito mais, pronto, mas nós tínhamos aquilo e a família também gostaria que aquilo ficasse em Amarante. Agora, também a família não gostava que isto acontecesse. E muito menos que aquilo ficasse, agora tempos imundos, fechados em caixas. Porque qualquer dia desaparece uma caixa e lá vai aquilo tudo, porque não se sabe, porque o espólio do Pascoais são muito mais que 70 páginas, serão 700 páginas, quando um dia for feito de peças e de objetos. Agora, acho que a Câmara tem obrigação de tornar isto público o mais rapidamente possível. E não pode estar a fazer disto o que me parece que está a fazer. Mas parece-me a mim, e é a minha opinião, que está a fazer disto um ato de política. Que é, não, eu só vou dizer isto quando for. Mas ouça, mas é o que me parece. Não. A sua opinião, Moura Silva? Não, enfim, eu julgo que estamos quase em jeito de conclusão sobre o assunto, não é? Os nossos comentários, as nossas opiniões, a nossa análise ao problema, enfim, é do ponto de vista que eu diria mais do cívico. Nosso cívico, mas enfim, do nosso bom senso, diria eu até, e da importância que consideramos ter para Amarante o espólio, o património de Pascoais, e também, que não é de menos importância, a questão patrimonial. A Câmara comprou património também físico, existe ali. Portanto, isso é uma questão que também é muito relevante. E que avaliou e que pagou. Portanto, é dinheiro, é da Câmara. É o património da Câmara. Isso também vale por aí. E não é tão despiciente quanto possa parecer. Portanto, eu sei que a parte cultural é muito maior, enfim, se calhar não é mensurável, não sei. Mas, de alguma forma, também é questão patrimonial. Portanto, avaliar os procedimentos passados. Se, sob o ponto de vista da preocupação ou do interesse que a Câmara revelou em ficar em Amarante o espólio, concordamos todos com isso. Que a Câmara o deve preservar, que a Câmara o deve promover, que a Câmara o deve divulgar, que a Câmara deve permitir que os interessados, estudiosos, possam, enfim, consultá-lo, também deve, obviamente, criar condições para isso. E que a Câmara tem que preservar aquilo que comprou. Se não preserva, se não guarda, enfim, isto é de uma irresponsabilidade, nem diria incompetência, porque as pessoas até podem não ter competência, mas é de irresponsabilidade, porque nós não estamos todos dotados de competências para tudo, mas é irresponsabilidade. Eu, quando não sei, vou à procura de saber, de pessoas que sabem para me ajudarem a tomar as decisões. Portanto, Maurício, mas é mais irresponsabilidade comprar e depois dar parte do que se compra. Isso é incalculável. Isso eu não sei chamar isso. Isso não é responsabilidade, nem competência, isso é outra coisa. Depois toda esta tramitação processual levanta enormes dúvidas acerca da intenção ou da boa-fé que se esteve em todo este processo. E é preciso clarificar, obviamente, até para salvaguarda da dignidade das pessoas que estiveram envolvidas, porque breve nem sabe quem é que há de acusar quem. Portanto, e há várias pessoas que estão envolvidas nisto, não é? Bom, depois, essa é uma questão concreta, objetiva, há documentos, há factos. Não restam, a meu entender, nenhuma dúvida, não resta nenhuma dúvida mais. Portanto, pode ser mais ou menos calculizado, enfim, mas a partir de agora é acrescentar ainda mais, não é diminuir aquilo que já dissemos. Há condições para acrescentar mais ao problema. A outra fase é o que deve este Executivo fazer. Este Executivo recebeu responsabilidades. Recebeu responsabilidades que foram transmitidas pelo voto, pelo povo amarantino. E não é só para fazer coisas para o futuro. É também preservar aquilo que é nosso. Que também é para o futuro. Certo. Mas, sob o ponto de vista, eu referia-me sob o ponto de vista da ação, do planeamento, do desenvolvimento, da dinâmica que é preciso implementar. Faz tudo parte. Sei, mas o património não anda. A Câmara de Amarante tem que ser preservada. Portanto, isto tem que ser preservado.
Portanto, eu estou a dizer é coisas para o futuro, mas da dinâmica, da ação que é preciso implementar para que o povo, a sociedade se desenvolva e, obviamente, de preservar o que temos, que também é parte importante para o futuro, como é evidente, não é? Agora, não para o futuro. Mas se a Câmara não funcionar lá em baixo, pode funcionar noutro sítio qualquer. E não é por aí que a cidade se esteja a desenvolver. Até pode contribuir até para se desenvolver mais. Portanto, não, são coisas distintas. Portanto, a Câmara tem obrigações de agir, de funcionar para que cumpra as obrigações que estão legalmente estabelecidas e tem que preservar o património. Isso eu acho que isso é fundamental. Tem que preservar o património que temos, quer ele seja edificado, quer seja cultural. E divulgar. E divulgar. Portanto, divulgar já tinha dito. Sim, isso já tinha dito anteriormente. Portanto, já tinha dito anteriormente. Em relação e isso, mas também deve ser exercido nas questões mais pertinentes, mais complexas, deve ser exercido sempre com uma regra que eu acho que é fundamental, do bom senso e da transparência no procedimento. Eu julgo que não há estou convicto disso, que não há nenhuma estratégia de preservar ou de proteger os decisores ou os atos do passado. Julgo que não há. Como julgo que... Mas é preciso cuidado, bom senso, porque estamos a falar de decisões e que envolve pessoas. E julgo ainda menos que não há nenhuma intenção de agir em função da agenda política. Eu acho que isso é uma coisa que não faz sentido, na minha maneira de ver, e não tenho indícios nenhuns que possa concluir e transmiti-lo, que possa transmitir mas aqui... Mas há intenção de agir. Isso é outra coisa, só vou dizer. Pronto, em relação, isso é que é importante. Pronto, sim, vamos lá ver. Portanto, repetindo, isso é que é importante. Em meu entender, não há nenhuma atitude de preservação de cuidados especiais com quem tomou decisões, julgo que não há. Ainda que a regra recomende bom senso quando se fala de pessoas. Portanto, não é para estarmos aqui todos na praça pública ou a própria Câmara, enfim, aqui a fazer juízos que podem ser precipitados e prejudicam a própria pessoa. Portanto, nós não o fazemos aqui e pensamos que a Câmara também não deve fazer. E também estou certo disto, mais certo ainda é que estes procedimentos não têm subjacente nenhuma estratégia de agenda política. Bom, o que fazer então? A Câmara, perante o crescimento do conhecimento da opinião pública, não só a partir de hoje e desta opinião que aqui transmitimos aos microfones da Marante TV, mas já é conhecido, é público isso, é público. Portanto, a Câmara tem que rapidamente avaliar procedimentos e tem que dar conta deles. Eu acho que esse tempo para agir começa-se de facto a esgotar. É meu entendimento. Portanto, não é errado termos tempo para refletir, termos tempo para analisar, termos tempo para identificar as coisas, mas esse tempo eu aprendi com um professor, enfim, que numa cadeira, enfim, ligada à área da gestão, ele dizia que nós devemos ter o tempo todo que precisarmos para analisar e depois de analisar devemos agir rapidamente. Estamos a chegar ao fim. Que é para que a análise não seja errada e se conclua com uma decisão precipitada. Estamos a chegar ao fim do nosso programa. Deixo que cada um de vocês possa utilizar 1 minuto. Bom, eu antes de terminar, enfim, quero dar aliás, tinha ficado num outro programa de trazer e de oferecer a cada um dos meus companheiros do debate um livro, já que eles não tiveram a possibilidade de estar presente no lançamento. Tive, de facto, pena que não estivessem. Acho que foi um momento alto da minha vida, na medida em que é uma obra que me dediquei durante algum tempo para os outros, sobretudo. É a prestação de uma homenagem a todos nós, à humanidade, à terra, à vida. É um louvor que eu faço ao mundo, este trabalho, e que me apraz muito oferecer, quer ao João Sardoeira, quer ao Moura e Silva, pessoas por quem tenho, enfim, uma grande estima, uma grande consideração, e só espero que o trabalho, ao chegar às mãos deles, tenha o mesmo efeito que teve para mim a sua produção. Obrigado. João Sardoeira.
Eu agradeço-lhe muito ao Emanuel, só espero que o manuscrito disto não vá parar à Câmara Municipal da Amarante. Não há manuscrito, nem há manuscrito. Senão eu volto aqui a dizer, volto-lhe a dar os parabéns a si pelo programa e acho piada porque a Câmara vai agir não de moto próprio, mas por arrasto do que neste programa, há 3 ou 4 edições, nós vimos falando. E isso é que eu tenho pena, porque o Moura não, e eu concordo com ele, mas a minha opinião é que nós estragamos a agenda política à Câmara. Mas não é a opinião dele, eu também a considero. Mas eu estou convencido, cá no fundo de mim, estou convencido que este programa deu cabo da agenda, neste ponto, deu cabo da agenda política da Câmara. Chegamos ao fim do lado B da política neste primeiro programa de 2015 com Emanuel Queiroz, Moura Silva e João Sardoeira. Obrigado por terem vindo. Marcamos encontro então para o próximo mês.